Nós continuamos examinando as Escrituras na segunda epístola de Pedro, capítulo 2, hoje a partir do versículo de número 18, que nos diz assim: Porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais, por suas libertinagens, aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro. Portanto, nós já temos aqui uma indicação para andarmos da maneira correta, seguindo a justiça, a verdade, o que é correto, o que é direito. É o que nós temos estudado aqui praticamente em todos os nossos estudos, em toda a palavra de Deus. É assim que Deus nos quer, praticando a justiça. A razão da salvação, do arrependimento, da conversão, do novo nascimento, portanto, a obra de Deus é transformar o homem, é transformar a mulher, livrando-o do erro, do pecado, da maldade, da prática, da iniquidade, do que é errado. Então não pode haver um engano de maneira nenhuma. Não foi abolida esta palavra da justiça, que a base do trono de Deus são justiça e juízo. Não mudou, Deus não mudou. Ele continua buscando aquele que o adora em espírito e em verdade. Então a verdade vai sempre acompanhar a obra de Deus. O caminho estreito, a luz de Deus, a prática de boas obras, a sinceridade, a verdade, o amor. Isso agrada a Deus. O que agrada a Deus é uma nova vida, é uma nova prática. Por isso que Deus, na sua palavra, vai buscar o homem para redimi-lo do mal, da iniquidade, do pecado, para dar-lhe um novo coração e um novo espírito, para que ele possa então receber os mandamentos de Deus e ter poder, ter força para praticar, para andar na prática da justiça, para se afastar do mal. É o que nós temos aqui. Estavam prestes a fugir dos que andam no erro, como foi no tempo de Moisés, nos dias de Noé. Da mesma forma, Deus continua desejando, esperando que nós venhamos ao arrependimento e deixemos a prática do mal, como na pregação de João Batista, de Jesus, dos apóstolos. Sempre a palavra de Deus vai nos encaminhar para a luz, para que possamos fugir das trevas, do pecado que tão de perto nos rodeia. Então nós não podemos ter pessoas pregando o que nós temos aqui, palavras jactanciosas de vaidade, que ao ouvirmos esses discursos, nós somos enganados, achando que aquela religião nos dá a condição de falar o que quiser, sem cuidado, sem reverência, sem temor, sem humildade, já nos achando dono da verdade, extremamente salvos, não importa o que venhamos a fazer, praticar, seja vaidade, seja paixão carnal, seja libertinagem, seja falar mal de autoridades, falar mal do próximo, seja odiar, seja mentir, prejudicar alguém. Essa não é a vontade de Deus. Isso não é o plano de Deus para aquele que ama a Deus, que busca examinar as Escrituras, conhecer a verdade, conhecer aquilo que agrada a Deus e viver isso, colocar em prática. Toda essa alegria, essa dinâmica da vida é o conhecer, prosseguir em conhecer e executar, praticar, sempre colocando em prática o que aprendeu. Não existe serviço a Deus sem prática, sem realizarmos a obra de Deus.
Nós temos que trabalhar, servir, obedecer, viver cada dia melhor, crescer em graça, conhecimento. Vamos ver isso aqui nesse texto, até o final do capítulo 2. Prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Então, embora aparente liberdade, pareça liberdade, falar o que quer, viver como quer, falar mal, difamar, julgar-se superior aos outros, achar que você, por estar em tal denominação, você ganhou o direito de falar mal do mundo, de tudo, de todos, porque você é melhor, porque você pode fazer tudo, você pode fazer certo ou errado, que você já está salvo. Isso são palavras jactanciosas, de vaidade. E então, embora pareça liberdade, na verdade é pecado, você já está vencido pela soberba, pelo orgulho. Você já caiu na condenação do diabo. Agora, quando você fala com amor, com misericórdia, com perdão, com empatia, conhecendo a vida do outro, conhecendo as suas dificuldades, as suas limitações, quando você ama, quando você perdoa, aí sim você vence. Aí sim você anda no caminho de Cristo, que se humilhou, se esvaziou, foi em silêncio para a morte, humilde, Cordeiro de Deus. Mas você não se espelha em Cristo. Você nem sequer sabe em quem você está se espelhando. Mas nós já falamos aqui, estamos aqui para falar a verdade, você está se espelhando no diabo lá no jardim do Éden, convidando o homem e a mulher para a libertinagem. Vocês podem comer, Deus não vai punir ninguém, Deus é quem mentiu. E o diabo disse que ele que estava falando a verdade sobre Deus, que eles poderiam desobedecer, comer, que eles iriam ganhar. E os homens acreditaram. O primeiro casal acreditou mais na serpente do que em Deus. E você não sabe que, agindo dessa forma, com essa soberba, com essa falta de amor, de cuidado com os outros, com essa libertinagem, com essa vaidade, você está seguindo o diabo. E Jesus chegou a dizer isso lá para os religiosos em Jerusalém, em Israel, dizendo: vosso pai é o diabo, ele mente desde o princípio. Ele é soberbo, ele engana. Justamente o que está aqui em 2 Pedro, que diz assim: por suas libertinagens, eles levam à prisão aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro. Pessoas que estavam prestes a se converter e andar humildemente na presença de Deus, com respeito, com temor, julgando antes de falar, pensando em falar palavras só de retidão, foram enganados e caíram, voltaram atrás para o erro da soberba, do orgulho, da falsidade, da mentira, difamando, falando coisas que não sabem, e até os induzindo a não conhecer, dizendo que não é necessário conhecer, estudar, examinar as Escrituras, buscar um conhecimento pleno de Deus para servi-lo com integridade. Nem isso eles ensinam. Não ensinam a pessoa que se converte a ter temor e buscar conhecer a Deus para não desobedecer a Deus, mas orar como o salmista no seu cântico, que dizia: olha para o meu coração, vê se há algum caminho mau, sonda, meu Deus, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ele então sabia que se houvesse um só, pelo menos um caminho mau, ele já não estaria mais no caminho eterno. O caminho eterno é o caminho estreito, é o caminho da justiça, é o caminho da verdade, é o caminho da humildade, é o caminho de Cristo. Ele é o nosso modelo. Ele veio nos trazer, ele veio ser o caminho, também veio nos ensinar a nossa responsabilidade. Eu que preciso vencer. Ao que vencer, Deus dará
um novo nome, dará um lugar no céu, dará livre entrada no céu, que nós estamos aqui estudando. Algo que vencer. Você precisa vencer o orgulho, vencer as trevas, vencer o diabo, vencer o mal. Você precisa buscar a Deus. Você precisa ser agradável a Deus. Você precisa agradar a Deus. Você precisa servir a Deus. Você precisa fugir do mal. Você precisa fugir da ignorância das trevas, das paixões carnais, das palavras de vaidade, das jactanciosas palavras de vaidade. É você que precisa. Você precisa buscar isso na sua vida, essa vitória. E quando Deus recebe a sua oração, que você quer essa vitória sobre o mal, quer servir a Deus, você não quer aceitar nada contrário à vontade de Deus na sua vida, pois essa é a sua responsabilidade, com a sua alma, com a sua vida, com o seu coração, então Deus te responde do céu, batiza você com o Espírito Santo e te dá a condição de cumprir esse seu propósito. Deus responde a sua oração, dando o poder do alto para você então andar na luz, andar em vitória e vencer o diabo e agradar a Deus. Então é isso que você precisa. Com isso você precisa ter muito cuidado com os ensinos que você recebe, com a doutrina que você segue, para que você possa andar em justiça, na luz, na verdade e no amor. E tudo mais que a palavra de Deus nos ensina. Você precisa andar de acordo com a palavra de Deus. O versículo de número 20 diz assim: portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. Nós não vamos deixar de pregar, de examinar as Escrituras e ensinar o que nós estamos lendo nas Escrituras. A palavra de Deus, as Escrituras sagradas, estão dizendo que nós temos que escapar das contaminações do mundo. Realmente, temos que nos purificar, nos lavar, nos santificar, sermos batizados com água, sermos batizados com o Espírito Santo e com fogo. Então, realmente nos livrar das contaminações do mundo, porque o destruidor, lá no final dos tempos, virá procurando toda a contaminação, toda a sujeira. Eles vão devorar e destruir. E vão juntar estes que não têm o selo de Deus, não têm o selo da santificação, para a batalha final da destruição, para a destruição de todo o mal. Eles próprios irão se autodestruir, irão realizar aquilo para o qual estão programados, para o dia, mês, ano, momento certo, lá no momento bem anterior, bem próximo ao juízo final, ao dia do Senhor. Então, nós temos que escapar da contaminação do mundo, nos purificando, buscando o que a Bíblia, a Escritura Sagrada, nos indica, essa perfeição da luz. Nós temos os céus, temos a terra e temos o submundo, temos o abismo das trevas, do pecado, da ignorância. Você tem que fugir das trevas, fugir do pecado, vencer o mal e subir aos céus, buscando a Deus, conhecendo a Deus, servindo a Deus, buscando a luz, se limpar, se purificar de todo mal para ser lavado, remido pelo sangue de Cristo, pelo sangue do Cordeiro e ter entrada no céu de luz, na vitória. Você precisa vencer o mal, se achegando para a luz. Então, nós escapamos da contaminação do mundo mediante o conhecimento. É o que está aqui escrito. E eu não vou retirar esta palavra. Eu não vou pular esta palavra.
Eu não vou fazer de contas que não li isto. Eu não vou dizer que conhecimento aqui quer dizer outra coisa que é figurado. Mas eu vou repetir o que eu estou dizendo desde Gênesis, porque já caiu a barreira, já caiu essa separação, e hoje eu já posso dizer que a verdade é esta que está nas Escrituras Sagradas, de Gênesis a Apocalipse. Nós precisamos conhecer e andar neste caminho reto, estreito, que é o caminho da justiça. O caminho da justiça é o caminho da verdade, o caminho de Cristo, da obediência, de conhecer o Pai, de andar no caminho de Cristo e conhecê-lo cada vez melhor, cada dia mais, para que eu possa saber a vontade de Deus e agradá-lo. E eu aqui já estou sabendo que a vontade de Deus é a santificação, é a purificação, é o conhecer a palavra e praticá-la. Que para eu conhecer, chegar a este ponto que a palavra de Deus diz, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, é pela meditação, pelo estudo, examinando as Escrituras e recebendo então um novo coração para um novo propósito, de obedecer a Deus, de amar a Deus sobre todas as coisas, de amar ao próximo como a mim mesmo. E receber o dom do Espírito Santo. Eu preciso ser batizado com o Espírito Santo. É como Ezequiel prometeu, é como João Batista disse. Eu não sou digno de desatar as correias da sua sandália. Eu vos batizo com água. É o início. É o primeiro ponto. Mas é o menor. Depois de mim vem aquele que é maior do que eu. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então é este que vai dar, além da purificação do fogo, vai dar o poder do Espírito Santo para que você possa conhecer e viver de acordo com esse conhecimento e realizar a obra de Deus. Anunciar o Evangelho, amar o próximo, socorrer o aflito, o necessitado. E aí que vem uma obra completa de Deus. Quando é só um dos pontos, é doutrina de homens, é limitada, é enfraquecida. Ele diz que ou ele dá esmola, ou ele prega o evangelho. Ou ele jejua, ou ele visita o enfermo. Ou ele dá glória a Deus, ou ele socorre um necessitado que ele encontra pela rua. Se ele não consegue complementar, fazer a vontade de Deus, então ele está reconhecendo que ele anda em doutrina de homem, que ele não é batizado com o Espírito Santo, que ele não recebeu um novo coração do Pai, porque é este novo coração e é esse batismo com o Espírito Santo que João Batista confirmou ali sobre Jesus. Jesus confirmou lá no Pentecostes, ele subiu aos céus, foi coroado, foi recebido nos céus, e a primeira coisa que ele fez foi cumprir a sua promessa. Ele prometeu, então, imediatamente, ele enviou o Espírito Santo, e veio o batismo com o Espírito Santo. E é promessa para todos, é promessa para a igreja. Não é para a igreja pensar em cumprir a vontade de Deus em Cristo sem o Espírito Santo, sem o batismo com o Espírito Santo. Sem o batismo real, que você sabe que recebeu, que muda a sua vida, que transforma a sua palavra, que te dá autoridade, que te dá revelação, te dá conhecimento. E você diz, sim, é possível, o Senhor me ajudando, o Senhor está comigo. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, porque Cristo está comigo através do Espírito. Ele me fortalece, ele fala através de mim, ele me dá sabedoria, ele dá entendimento. Através do conhecimento, nós podemos realizar a obra de Deus e não somos vencidos, mas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou.
Diz assim o versículo de número 21. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Então aqui nós não temos a palavra graça, nós não temos aqui a palavra fé, nós aqui temos a palavra conhecimento. Realmente você precisa conhecer. Este conhecimento é que faz você andar no caminho da luz. Conhecer a Cristo. Ele precisa se revelar a você. Jesus mesmo deu graças ao Pai porque revelou isso aos pequeninos. Deu este conhecimento. Deu este conhecimento para Cornélio, que mandou então, obedecendo ao anjo, chamar a Pedro para lhe mostrar aquele caminho que ele estava começando a andar corretamente, porque estava dando esmolas para os pobres e estava fazendo orações. Então as orações e as esmolas subirão ao céu. Isto é conhecimento. Conhecer a palavra e praticá-la. Esse edifica a sua vida espiritual sobre a rocha, na rocha, segura. É isso que Pedro está dizendo. Ele está se referindo às palavras de Cristo. É claro que é necessária a fé, a graça, porém aqui nós vemos que não há um exagero, uma hipertrofia de graça que anula toda a Escritura. Todos os outros textos das Escrituras fazem com que alguns pulem, desmereçam, não analisem, não estudem, não examinem, não pratiquem. Você precisa conhecer. E o que veio para você foi a partir do momento que você conheceu, é verdade, o caminho da justiça. Você teve um encontro com Cristo. Cristo se revelou para você um dia. Ele então deu a conhecer o caminho da justiça. E nós temos que andar pelo caminho da justiça, ou em momento algum, nas Escrituras Sagradas, nós encontramos alguma referência a caminho da justiça. Quando nós agora, na sequência, iniciarmos o estudo dos Salmos, nós vamos, por exemplo, chegar ao Salmo 23, que nós repetimos inúmeras vezes, gostamos. É um salmo simples, de fácil entendimento, com uma mensagem tocante, muito próxima. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, guia-me mansamente. Então, guia por um caminho, pela vereda da justiça. Mas nós estamos tão fechados, tão bloqueados por uma doutrina que procura ser a única, a ortodoxa, que não aceita complemento, não aceita melhoria, a doutrina da graça, que quando nós lemos o Salmo 23, que diz que guia-me mansamente pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, nós não absorvemos. E aí nós lemos 2 Pedro. Lemos o Salmo 23, lá no Antigo Testamento, e agora lemos 2 Pedro. E fala que, pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, ou a vereda da justiça, que o Senhor nos guia mansamente. Nós conhecemos ao Senhor. Então está aqui confirmado. Eu tenho que ter uma prática de justiça, caminho da justiça. Eu tenho que praticar a verdade. É isso mesmo? Vamos continuar lendo? Do que após conhecê-lo, volverem para trás. Quem está volvendo para trás? A graça? A fé? Não, você, o ser humano. Aquele que tem um bom pastor, que o guia pelas veredas da justiça. Como diz aqui 2 Pedro, conhecido o caminho da justiça, por amor do seu nome. Eu preciso
me esforçar, perseverar. Eu preciso andar em justiça, em retidão. Eu preciso ter cuidado com as coisas para não volver atrás na vereda da justiça, no amor de Deus, na fé, na esperança, praticando bem na piedade, nas boas obras. Então vem Jesus lá no Apocalipse, nós lemos, nós pregamos, nós damos estudo bíblico, nós ensinamos que Jesus disse que tenho contra ti que deixaste o primeiro amor e que as tuas obras hoje estão diminuindo, as tuas boas obras já foram melhores e Deus quer que não piore. Deus não está satisfeito, porque eu tenho contra ti que deixaste a prática das primeiras obras. E o que eu quero da minha igreja é que a minha igreja cresça na prática das boas obras. Essa é a vontade de Deus para o seu povo. Que você ande pela vereda da justiça. Essa justiça é aquela justiça que você aprendeu, conheceu, é isso que está escrito. Volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Foi dado no início o mandamento do Senhor Jesus de amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como Ele nos amou. Então eu tenho que andar no caminho de Cristo. Eu tenho um mandamento. Deus deu um mandamento para o primeiro casal. Não comam do fruto do conhecimento do bem e do mal, senão vocês irão morrer. Quem diz que não morre é o diabo. Quem diz que pode fazer o que quer, pode desobedecer, pode fazer o mal, pode falar mal dos outros, é o diabo. Deus diz, comam do fruto da árvore da vida e vivam em amor, que haja paz, que haja luz nesta terra, que na sua família haja amor na sua família, que você guarde os seus lábios antes de falar mal com a sua esposa, ou com seus filhos, ou com seu marido na sua casa, que você tenha essa perseverança em amar, em fazer o bem, em ajudar, em socorrer, em pensar antes de falar e falar sempre boas palavras. Que seus lábios produzam água doce e não água amarga. Que quando vier um pensamento ruim, de maldade, que irá contaminar o ambiente, a casa, o dia, vai estragar a sua noite, vai estragar o seu dia, você refreia a sua língua. E quando vier uma boa inspiração, um bom pensamento e uma boa palavra, abra a sua boca. Fale do amor, fale da paz, fale do bem, fale das coisas boas que existem dentro do seu lar. Enumere as coisas boas que o outro está fazendo, que o seu filho fez, que seu esposo fez, que a sua esposa fez. Dê lugar ao bem. Dê lugar a Deus e não ao diabo. E ele fugirá de vós. Então, este é o mandamento que o Senhor Jesus tem nos dado, e tem alguns vivendo relaxadamente, sendo mal ensinados e não têm cuidado com a sua língua, não têm cuidado com a sua palavra, difamam, dão lugar ao mal ao invés de só darem lugar ao bem, ao bom pensamento, às coisas boas, a exortação uns aos outros para o bem, para falar o bem, para se amarem. E finalmente o versículo 22 nos diz assim: com eles aconteceu o que diz este adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Então você tem que se purificar. Deus está buscando aquele que é reto, aquele que está se purificando, aquele que está buscando a limpeza do seu corpo, da sua alma, da sua vida, para se apresentar a Deus em santidade, em justiça,
em juízo, em verdade, como um verdadeiro adorador, que está com as vestes lavadas, vestes brancas. Você precisa se apresentar a Deus com vestes dignas de louvor, de adoração, de santificação, de amor à luz, que a luz vai bater em todos os cantos das suas vestes e ela vai estar completamente limpa, purificada. Você não pode voltar ao lamaçal do pecado, você não pode voltar ao vômito, pois os animais, as coisas imundas, não têm lugar. Os animais imundos e as coisas imundas não têm lugar no reino de Deus, no templo do Senhor, na casa de adoração, de oração, de intercessão. Lave as suas vestes, purifique a sua vida com o amor, com a bondade, com a misericórdia, com a benignidade. Busque a Deus na sua vida. Deus vai responder a sua oração. Deus vai te batizar com o Espírito Santo. Você vai ter uma nova vida para a glória de Deus. Vamos agora orar pelas nações, orar pelas famílias, orar pela sua vida, orar por todo o povo da terra. Senhor Deus, Pai Celestial, nós clamamos a Ti agora pela vida na terra. Pedimos a Tua bênção a todas as nações, a todos os povos, todas as pessoas desta terra, que sejam abençoados, que sejam curados, que acima de tudo recebam a revelação, conhecimento do Teu caminho de glória, de salvação, de vida eterna. Que conheçam a Jesus Cristo como Senhor, como Salvador de suas vidas e venham se prostrar e adorá-lo e servi-lo em espírito e em verdade. Que o conhecimento da Tua glória, da Tua palavra, venha encher esta terra como as águas cobrem o mar. Clamamos pela salvação de todas as vidas, Senhor, hoje sobre esta terra. Clamamos também pela Tua bênção sobre esta casa, sobre esta família que está nos ouvindo agora. Seja repreendido todo o mal, toda palavra negativa, toda palavra de maldade, que saia agora em nome de Jesus. Ó Deus, que Teu Espírito Santo seja derramado neste lar, que venha trazer a paz que o mundo não pode dar, que venha trazer amor, venha trazer, ó Deus, amizade, venha trazer, ó Deus, fraternidade, Senhor, que haja alegria e paz nesta casa, que toda ela seja cheia, envolvida agora pela Tua presença, pela Tua bênção. Abençoa, Deus, supre todas as necessidades desta família, deste lar, dá vitória, realiza este milagre, Senhor. Nós confiamos em Ti, pois eles estão esperando receber e que eles possam testificar que o Senhor é quem nos dá a vitória e abençoa esta família. Nós oramos em nome de Jesus, o Messias. E que Deus abençoe a sua vida eternamente.